natureza? Bem, aqui no quadro da esquerda eu tenho os princípios ou cosmovisões precursoras. E aqui, do lado direito, cosmovisões atuais. Vamos então inicialmente colocar alguns paradigmas, alguns princípios que foram valorizados lá atrás e que até hoje perduram de certa forma. Eles constituem o fundamento daquilo que se pensa hoje. O primeiro deles, o empirismo, né? Iniciado praticamente há 300 anos atrás, de maneira bastante diferenciada daquilo que se tinha até então, né? Logo após a Idade Média. Alguns princípios de investigação filosóficos foram deixados de lado, ocorre uma ruptura, né? Nós começamos com um novo paradigma, né? A observação passa a ser mais valorizada, a experimentação realmente ela tem início, né, de maneira efetiva. Então o empirismo funciona, né, até hoje. Então eu creio que essa talvez seja dos fatores mais importantes como um princípio de investigação presente na vida dos cientistas de hoje. Teologia, tanto a teologia bíblica ou natural. A bíblica é a teologia realmente que se fundamenta nos textos sagrados da Bíblia, né? E a natural é uma necessidade filosófica, ou seja, Deus existe porque as coisas são muito complexas, talvez nem Deus, uma força, né? Então isso não é bem uma teologia bíblica, ou seja, é uma teologia em que até o deísmo tem um espaço, ou seja, crer num Deus apenas da natureza e não do ser humano. Então são visões teológicas distintas, mas elas foram utilizadas por muitos cientistas no passado e até hoje, quem sabe, alguns valorizam essa cosmovisão. Havia um terceiro, eu diria, paradigma, né? O naturalismo. Nós temos dois tipos de naturalismo aqui que devem ser diferenciados e geralmente eles não são diferenciados. É o naturalismo metafísico ou o metodológico. Qual a diferença entre um e outro? No naturalismo metafísico, já vimos, você está no campo da filosofia, eu vou explicar a realidade com base apenas em aquilo que realmente que eu vejo, os sentidos, mas no sentido de eu considerar que a realidade passível de ser observada pelos sentidos, sensorialmente, é a única realidade existente. No naturalismo metafísico não existe o transcendental. Ou seja, é uma visão ateísta da realidade. Já no naturalismo metodológico, as coisas modificam um pouquinho. Há espaço para investigação científica, não é? E com alguma, eu diria, possibilidade de uma interferência. Não é? Então, são coisas distintas. E muitos se referem à ciência como se fosse um naturalismo e se equivocam. Não é? Vamos diferenciar naturalismo metafísico, que é mais filosofia, e o naturalismo metodológico, que permite realmente, onde há espaço para a investigação científica. São coisas distintas, que são confundidas muitas vezes. Bom, aí nós temos a herança grega, o aristotelismo e o neoplatonismo, que até hoje são valorizados. O aristotelismo, vamos pegar um exemplo apenas, o argumento teleológico, né? Ou seja, a natureza parece criar coisas que aparentam ter propósito, ou mesmo a natureza tem um propósito, quando realmente desenvolve alguns mecanismos, né? Então, esse propósito, essa meta, essa finalidade, realmente ela seria expressa pela própria natureza, não necessariamente um Deus, né? Então, isso muitos admitem hoje. Já a contribuição do neoplatonismo procurando colocar alma na própria natureza, né? A matéria tem alma, o vitalismo, né? E quem sabe o panteísmo, né? Você colocando uma divindade na própria natureza, intrinsecamente ligada à natureza. São visões que até hoje alguns consideram como sendo válidas, né? Finalmente, nós temos o mecanicismo. É bom realçar a diferença entre mecanicismo teológico ou positivista. No teológico era a visão inicial dos mecanicistas pais da ciência moderna, Galileu, Newton, entre outros, que consideravam realmente que a natureza pode ser entendida, cada parcela dela, como mecanismos, realmente máquinas, não é? Perfeitamente compreensíveis, né? Divididas em partes, você pode realmente reduzi-las e entender cada parte como funciona. Só que o mecanicismo, na sua concepção original, era teológico. Havia a ideia de um Deus, um engenheiro por trás desses mecanismos. Já o mecanicismo positivista que surgiu depois, então Deus é abandonado, deixado de lado, são máquinas que existem, essas máquinas têm
existência, elas se autoplanejam, elas são autoconsistentes e assim por diante. Né? É uma visão ligada, de certa forma, ao positivismo, né, em sua essência, com o naturalismo metafísico. Existe alguma ligação entre essas cosmovisões aí. Né? Bom, a partir daí, podemos então apresentar aquelas atuais. Eu começo então com o criacionismo. Olha aqui do lado esquerdo, eu observo em azul, né, da mesma cor que eu coloquei aqui, quais são os aspectos que são utilizados pelo criacionismo e estão presentes nessas cosmovisões precursoras. Por exemplo, o criacionismo, eu tenho observação e experimentação, são valorizadas, está em azul aqui do lado esquerdo. Eu tenho a teologia bíblica, evidentemente. O naturalismo metodológico é valorizado. A herança grega realmente não existe necessidade de utilizá-la. E o mecanicismo seria o mecanicismo teológico. Né? Interessante que, voltando aqui, na herança grega, o aristotelismo, quando ele fala em argumento teleológico, nós cremos realmente que a natureza evoca propósito, planejamento. Mas existe um autor, existe um Deus. Aí eu saio então do raciocínio puramente filosófico e entro no campo da teologia bíblica. Então o criacionismo ele pode adotar uma série de conceitos que existiram na mente de muitos cientistas do passado. Vamos para o próximo, seria criacionismo islâmico. Ele é parecido realmente com o anterior, mas com relação à observação e experimentação, já existe uma teologia bíblica, naturalismo metodológico é valorizado, mas o que diferencia basicamente o criacionismo islâmico do criacionismo bíblico, podemos dizer que é o primeiro, seria a utilização do Alcorão no lugar da Bíblia, para realmente levantar ou responder questões levantadas quando sentimos a necessidade de explicar as origens, a origem da vida e assim por diante. Então, é um criacionismo islâmico que utiliza, quem sabe procura conciliar o Alcorão com o conhecimento científico. E existem movimentos bastante, eu diria, desenvolvidos e pessoas realmente atuando nessa área, produzindo bastante material. Né? Entre eles mencionaríamos Arum, um turco que tem promovido bastante o criacionismo islâmico no mundo inteiro. Um terceiro movimento seria o design inteligente. Podemos olhar aqui para a esquerda, à minha direita, e vocês vão verificar que o empirismo é valorizado, observação e experimentação. E a herança grega aristotélica, ou seja, o argumento teleológico seria a componente não científica ligada ao design inteligente. Observem a diferença, desde já importante, entre o design inteligente e o criacionismo. São distintos. Né? Vamos para a quarta cosmovisão, ou quarto paradigma, criacionismo progressivo. Isso pode utilizar, de certa forma, a observação, a experimentação, o naturalismo metodológico, mas por incrível que pareça, muito embora os adeptos desse paradigma se dizem religiosos, creem na Bíblia, na realidade a teologia não pode ser bíblica. É uma tentativa de conciliar, nós já mostramos isso na nossa primeira aula, nos exemplos de pseudo-conhecimento bíblico, conciliar os 7 dias da semana da criação como se fossem 7 dias simbólicos. Grandes períodos de tempo, né, de criação de Deus. E que essa criação resultou no registro fóssil. É muito estranho. Eu creio que não existe amparo bíblico para essa visão, mas alguns